Aula 10 de controle automático de processos. Falaremos sobre controle de fornos, caldeiras e sobre as técnicas de controle feed-forward and cross-limiting, também conhecido como controle antecipativo, né, feed-forward, e limite cruzado. Mas antes de apresentarmos o conteúdo da aula, eu queria só apresentar uma tabela de conversão. Para quando você tiver o seu PID no formato ISA, você tem lá o KC, TAUI, ETI, TD, ETF. Como que eu converto isso para uma função de transferência racional e vice-versa? Como que eu passo daqui para cá? Então, lá, conversão ISA ideal para função de transferência racional, né? Lembrando que o TF é simplesmente o TD dividido por alfa, tá? Aqui. O P é o polo que vai aparecer aqui, ó. Esse polo da sua função de transferência racional, ele é facilmente encontrado fazendo o inverso do tempo, da constante de tempo do seu filtro derivativo. Então tá aqui. Depois, eu quero calcular, ó, tá vindo daqui para cá, tá? Então, como é que eu calculo o meu P? Fácil. Simplesmente fazer o inverso do TF. Onde TF é o TD por alfa. Como é que eu calculo agora o KP? KC vezes TF mais TD sobre TF, ou equivalentemente, alfa mais 1 vezes KC. KC e o alfa aqui que eu preciso saber. O alfa ou é um parâmetro de projeto, de ajuste, né, que você ajusta lá na hora, ou ele já é fixo, dependendo do microcontrolador ou CLP que você tem, tá? Os termos B1 e B2, coeficientes B1 e B2. Aqui, ó, B1 S quadrado mais B1S mais B2. Então, são calculados dessa forma aqui, ó, TF mais TI dividido por TI vezes TF mais TD. E o B2 é 1 sobre TI vezes TF mais TD. Então, aqui você faz essa conversão. Você passa daqui do ISA para a função de transferência racional. Ok? E se você quiser fazer o contrário, que é o que vai acontecer bastante, você vai lá, projeta o seu compensador no MATLAB, SysO2, encontra o seu compensador na forma de função de transferência aqui. Aí a pergunta é, como que eu passo disso para cá? Tá? Então, primeiramente, vamos lá. A gente começa essa sequência, né? A receitinha de bolo aqui. O filtro derivativo, a constante de tempo do filtro derivativo é o inverso do polo. Você tem o polo aqui, lá do seu filtro passa abaixo do seu PID, que é o polo derivativo. O inverso dele é a constante de tempo derivativa, né? Faz sentido. O TI, B1 dividido por B2 menos TF. O alfa é o TD por TF. Então tá meio lógico, vem daqui, né? Alfa é igual a TD por TF. E o KC é igual a KP sobre alfa mais 1, dividido por alfa mais 1. Então, mais 1 também tá daqui, ó. Só isolar o KC. KC, KP por alfa mais 1. Então tá aí uma tabelinha rápida, fácil de fazer a conversão, que é bastante útil. Então daqui, fornos industriais, né? Então, figura 1, a gente tem alguns desenhos de fornos industriais, tipos de fornos industriais. Dá para observar que eles podem ser enormes, tá? Esses fornos. Aqui um esquema simplificado dos controles de um forno industrial. Tá o forno. Aqui tem 2 alimentadores, que pode ser gás ou óleo. Então, nesse caso, eles podem escolher qual tipo de combustível usar para queimar aqui dentro. Aí você tem a malha de controle de temperatura, que controla as duas malhas. Obviamente você vai fazer um switch. Você usa de óleo ou usa a de gás, tá? Aqui tem um controle de vazão de carga. Quanto de carga ou de fluido você vai estar aquecendo aqui. Ó, os principais objetivos de controle de um forno industrial são controle, que a gente está falando, tá? Manter constante e estável a temperatura de saída do produto. Manter constantes as vazões de cada passe do forno. Manter constante em um valor seguro a pressão interna da fornalha. Manter o excesso de oxigênio nos gases de combustão em um valor ótimo. Manter constante a pressão dentro dos limites de segurança operacional dos queimadores.
manter a vazão do gás combustível em um valor requerido para fornecer a carga térmica desejada naquele instante e manter a vazão de ar para os queimadores no valor desejado. Bom, as principais perturbações para o nosso controle, quem são? A temperatura de entrada do forno, a qualidade, composição da carga e as suas características térmicas, ou seja, o que você quer aquecer, né? Às vezes é mais fácil ou mais difícil de aquecer aquele produto ali. O poder calorífico do gás combustível, a pressão do sistema de gás combustível, a pressão a montante ou a jusante do forno, a retirada ou colocação em operação de queimadores. Aqui já estamos falando de caldeira, né? Temos um exemplo aqui, uma foto de uma caldeira industrial do tipo flamotubular. Tem um queimador aqui, ó, uma labareda de fogo. Então, as caldeiras fornecem calor para gerar vapor d'água. Em uma planta industrial, utiliza-se o vapor aquecido em diversos níveis de pressão, com vários objetivos. Fornecer energia ao processo através de permutadores ou trocadores de calor, acionar turbinas a vapor que acionam compressores, geradores de energia elétrica, bombas de transferência de produtos líquidos, etc. Então, basicamente, o que a caldeira faz? Ela gera vapor. Tá? Você vai controlar a pressão, saída desse vapor, a temperatura, enfim. Tá, aqui está um exemplo, uma figura com a caldeira industrial do tipo aquatubular. Tá? Então, você tem dois tubulões, um em cima e outro embaixo. Esse daqui está cheio d'água. Observa que por essa tubulação interna sobe água quente e aqui desce a água mais fria. Então tem uma circulação de fluido daqui e aqui. O fogo está aqui no meio, queimando. Aqui é a saída de vapor, aqui é a entrada de água do alimentador. Uma característica importante que vai acontecer numa caldeira é a resposta inversa. Tá? Resposta inversa, isso é interessante. Então vamos lá, o que vai acontecer na caldeira? Imagina aqui, ó, aqui você está jogando água na caldeira e aqui tem a saída de vapor. Esse nível aqui, idealmente, um tubulão, numa caldeira, fica no meio. Por que no meio? Porque aqui é onde você tem a maior área, a maior superfície de água gerando vapor. O vapor está sendo gerado aqui. Tá, se você tiver com o nível da sua água aqui, a área é menor do que essa daqui. E aqui também vai ser menor. Então, no meio é exatamente o que? O ponto de máxima área. E, portanto, de máxima produção de vapor. Então, você quer controlar o nível dessa água dentro do tubulão. Ok? O que acontece se você puxar mais vapor? Fala assim, eu quero mais vapor aqui, ó. Tô demandando mais vapor. Inicialmente, ao trazer mais vapor, o seu sistema vai entender que você precisa produzir mais vapor, obviamente. Portanto, o que ele vai fazer? Ele vai colocar mais fogo aqui. Então, no primeiro instante, quando você pede mais vapor, seu controlador vai jogar mais fogo e isso vai fazer com que esse nível de água, que inicialmente deveria baixar quando você produz mais, tira mais vapor da caldeira, ele aumente. Por quê? Vamos lá. Ocorre no controle do nível do tubulão de água da caldeira um efeito de resposta inversa. Por quê? Com o aumento da produção de vapor da caldeira, inicialmente ocorre uma maior formação de bolhas de vapor. Lembra quando a água começa a ferver? Que é o que está acontecendo dentro da caldeira. Está fervendo, está borbulhando e está criando vapor. Mas isso vai aumentar quando você faz essa retirada de vapor e aumenta o fogo ali. Então, a formação de bolhas de vapor no líquido, o que faz com que o nível do tubulão suba. Após um certo tempo, ele vai cair em direção ao seu ponto de equilíbrio. Ele sobe, depois ele desce de novo. Tá? Esse aumento da produção do vapor ocorre devido a um maior set point do controlador de vazão de vapor produzido que atua no calor fornecido à caldeira. Resumo da história. Inicialmente, o nível vai subir,
ele deveria descer, porque pensa, ele está tirando mais vapor. Então o nível deveria cair, você falar, opa, joga mais água dentro do balão da caldeira, para compensar aqui, ó, sai mais vapor, tem que entrar mais água. Só que esse efeito de aumentar o nível virtualmente aqui, vai fazer para o controlador falar, ó, diminui a quantidade de água que o nível subiu e não abaixou. Isso é uma resposta inversa. Ele vai para um lado, depois ele diminui de novo. Então o nível sobe, depois ele cai. Aqui, ó, considerando pressão constante, a figura 5 mostra a variação do nível do tubulão quando se aumenta o calor fornecido à caldeira no tempo igual a 100 segundos. Então tá aqui. Você tem o nível estava lá, no tempo de 100 segundos o nível da caldeira sobe e depois ele cai de novo, vai caindo. Observa-se que o nível inicialmente sobe e após 120 segundos da perturbação ele realmente diminui em relação ao valor de regime permanente anterior. Só que, por que ele vai cair? Porque você tirou mais vapor, então o nível, a quantidade de água dentro da caldeira diminuiu. Mas além disso, seu controlador provavelmente está diminuindo já a vazão de água, achando que o nível subiu aqui. Então você vai ter uma resposta que vai fazer com que o sistema vá para baixo, depois ele tem que ser compensado de novo. Isso aqui é o inverso do que a gente aprendeu em controle, né? A gente tá lá, aí tem uma resposta inversa assim, né? É que aqui é o contrário, porque o nível ele sobe e depois ele entrar em regime permanente aqui. Aí o controlador vai atuar e vai levar ele de volta para cá. Então aí a gente explorou algumas das características mais relevantes, né, sobre caldeiras e fornos para a gente trabalhar com controle. E vamos começar então comentando a primeira técnica de controle, que é a de controle feed forward, também conhecido como controle antecipatório. O controlador feed forward tem por objetivo acionar o dispositivo de controle com base em uma medição da perturbação que afeta o processo e não na própria variável de processo. Então é isso que a gente vai comentar aqui. No controle realimentado, o que acontece? O sistema precisa ter um erro, ele precisa que a saída saia da referência, ele enxerga um erro e aí ele atua para compensar. O feed forward, o objetivo dele é medir a perturbação e, tem uma perturbação, ela vai provocar um determinado problema na saída, ela já vai antecipar isso e compensar de tal forma que a divergência entre a saída, a variável de saída, a variável de processo, PV, vai ser muito pequena, ela vai ser pouquíssimo afetada pela sua perturbação. Esse é o objetivo. Diminuir o efeito da perturbação na saída. Não precisar que o feedback, né, que a realimentação, tenha que sentir um erro para depois atuar. Então vamos lá, o feed forward ele demanda o quê? Que as perturbações, pelo menos as mais importantes, sejam conhecidas e mensuráveis. A ação corretiva, né, adequada para compensar a perturbação deve ser conhecida, tanto em magnitude quanto no tempo certo. Então, na verdade, você tem que saber. Você tem que ter uma equação já que te fala, olha, se a perturbação for de tanto, quanto que eu devo atuar na entrada do compensador para compensar aquilo. E também, se tiver tempo morto no processo, você também tem que levar tudo isso em compensação, tá? Em consideração. Tem que levar em consideração até, inclusive, o tempo morto, porque o sistema tem que atuar no tempo certo. Em tese, você poderia fazer um feed forward que compensasse completamente a sua perturbação, se você conhecesse todos os modelos do sistema perfeitamente. Na prática, o feed forward não vai conseguir fazer isso, porque tem erros de modelagem, e isso vai afetar a precisão dele. Então, o que acontece em aplicações reais? Você precisa associar realimentação com feed forward, ou seja, feedback com feed forward. E aí você vai ter um controlador melhor. Olha, aqui a gente tem um exemplo. Estava lá um set point, houve uma perturbação. A perturbação, olha aqui, só tinha um controlador inicialmente feedback, só ele. Essa aqui é a penalidade na variável PV até o compensador atuar e compensar o sistema. Ou a saída do controlador para conseguir compensar a perturbação e levar a variável de novo para o ponto de operação. Quando a gente usa nesse exemplo, que é um exemplo obviamente teórico, quando a gente usou o feed forward, o que ele fez? Ele compensou essa parte aqui, ó. Minto,
Peraí. Ele compensou com a parte azul. Ó. Isso aqui é o efeito do feed forwarding. O que ele fez, na verdade? Ele eliminou a necessidade disso aqui. Ó. Eu vou explicar melhor. Tá? O feedback agora, a variável de saída só teve esse pequeno erro aqui em vermelho. Ó. Então, ao invés de vir até aqui, agora a variável só vai ter esse pequeno erro, bem menor. Então, é só isso aqui que o feedback precisou, o desvio que ele precisou para poder atuar. Quem fez a compensação do restante aqui, ó, na ação de controle, foi o feed forward. O feed forward compensou em azul. E essa pequena diferença aqui só que veio do feedback. Tá? Então, o feed forward ele ajudou o feedback, já compensando grande parte do problema e deixou só uma pequena parte para ele ter que fazer um ajuste fino ali. E essa diferença ela vem da onde? Das não idealidades da modelagem. Se a sua modelagem fosse perfeita, isso aqui não sentiria nada, seria perfeito. Como se não tivesse nenhum tipo de perturbação no sistema. Mas como existem erros de modelagem e o seu modelo que você usou para projetar o feed forward, porque ele depende do modelo, tá? Do sistema, não foi idêntico, você vai ter um erro aí no sistema. Olha, aqui a gente tem um exemplo de aplicação de um controle de cascata. Ó, tem um controle de temperatura, malha externa, malha interna, vazão do combustível no queimador. E ele não tem o feed forward, tá? É só controle de cascata puro. E se houver algum tipo de perturbação no sistema, esse cara vai ter que compensar só com a realimentação, tá? Que é o que a gente vê aqui, ó. Simulação de controle de cascata sem feed forward. A gente tem a malha interna, que é a malha interna, e a malha externa aqui. E acrescentei 3 perturbações no processo. Temperatura de entrada, então esse líquido aqui, ó. Aqui é a TI. Uma perturbação nessa temperatura de entrada. Imagina que eu quero na saída, por exemplo, a temperatura de 50 graus. E se a temperatura de entrada for 10 graus, eu tenho que levar em 40 graus aqui. Mas se ela subir para 20 graus? Agora é só para 30 graus o delta de temperatura. Então essa temperatura de entrada ela afeta o quanto de energia eu tenho que jogar aqui de calor para o processo. Então isso mudou o ponto de operação do sistema. Não o ponto de operação. Ela muda a quantidade de energia que eu jogo para o processo e, portanto, ela é uma perturbação para o meu sistema. Tá? Daí eu também incluí aqui. Essa é a vazão de entrada. Vazão de entrada, vazão do processo. Vazão do processo. A vazão de entrada é igual a de saída nesse caso, tá? O fluido que entra é igual ao que sai. E o H, que é a capacidade calorífica do combustível. Então, os combustíveis podem ter um poder calorífico maior ou menor. Queimar melhor ou maior aqui. Melhor ou pior. Tá? Então, você tem temperatura de entrada, que é uma perturbação. Você tem a vazão de entrada, chama de FP aqui, que é igual a de saída, né? A vazão do sistema de carga. Você quer mais ou menos produto aqui na saída. E o poder calorífico aqui do seu combustível. São as 3 perturbações. E aí a gente simulou o sistema com as 3 perturbações atuando. Essa e essa. Então tá aqui, ó. Aqui em 150 segundos o sistema entrou em regime permanente. 150 segundos a gente aplicou um degrau de temperatura de entrada. A temperatura saiu de 20 para 25 graus. A temperatura instantaneamente subiu. É claro que deveria ter um tempo morto aqui. Eu não considerei esse tempo morto. Eu coloquei direto aqui o TI conectado na saída, sabe? Poderia ter colocado um tempo morto aqui. Já que a temperatura demora para vir daqui, ó, o líquido de entrada demora um tempo para chegar na saída. Mas deixei ideal aí. Tá? Agora o que acontece? Então, tem um degrau e depois ele vem. Tem um tempo morto do processo. Os tempos mortos aqui que afetam a resposta do sistema e depois ele responde. Depois um novo degrau foi aplicado em algum lugar aqui. Não sei qual dos dois que foi aqui. O sistema tem um erro e depois volta de novo em regime permanente. A ter erro nulo em regime permanente. Depois a outra perturbação foi aplicada, tem um novo erro e depois volta de novo a atingir referência. Então a gente rejeitou 3 perturbações, mas olha o custo que a gente pagou. Tá aqui, ó, o preço que foi pago. Aqui tá
a descrição do sistema, né, que a gente vai usar. Essa equação foi utilizada para fazer um balanço de calor. Tá? Então, vamos lá. Supondo que as variações de temperatura e de entrada do processo é a principal perturbação. Então, esse primeiro exemplo, aqui, essa figura 9, a gente vai fazer uma análise do sistema somente considerando a temperatura de entrada como perturbação. Só isso. E fazer um controle feed-forward para ela, só para ela. Isso foi feito baseado nesse balanço de calor, né? Um modelo de processo pode ser formulado baseado no balanço de calor, tá aqui as equações. E aqui as descrições de cada um desses parâmetros, que significam.